Salve Maria, dia 10 de abril de 2021, da oitava da Páscoa. O Evangelho encontra-se em São Marcos, no capítulo 16, no versículo do 9 ao 15º. Do Evangelho segundo Marcos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nos deparamos com mais uma narrativa da ressurreição de Jesus. O Evangelho de São Marcos hoje nos traz toda esta realidade e o esplendor do Cristo ressuscitado. Os discípulos tardam a reconhecer a Jesus ressuscitado. E na narrativa de São Marcos vemos que vários outros discípulos que não apóstolos tiveram a experiência do Cristo ressuscitado, e inclusive Maria Madalena. E o evangelista faz questão de frisar da qual havia saído 7 demônios. E, claro, não acreditaram na palavra da mulher, não acreditaram na voz de todos os outros discípulos que haviam visto Jesus ressuscitado. Por fim, Jesus aparece aos 11 e os repreende, pela dureza do coração, pela falta de inteligência, e, claro, por não crerem na palavra dos irmãos de comunidade. Quantas e quantas vezes nós vivemos esta experiência em nossas comunidades paroquiais, da falta da verdade, da justiça, do crer na palavra do outro. Cada dia somos convidados a enfrentar uma nova realidade. Cristo nos instrui pela ação do seu Espírito, abre a nossa inteligência para que sejamos capazes de crer, assim como abriu a inteligência dos discípulos. E eis o mandato do Senhor: ide por todo o mundo, pelo mundo inteiro, e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Veja, anunciar o Evangelho sem reter nada para nós mesmos. Anunciar o Evangelho é uma missão de todo batizado, de todo filho de Deus. E nós que cremos e temos a fé católica, sabemos que Jesus fundou a nossa igreja, e não outra. E claro, acima de tudo, é o próprio Cristo que a mantém. Sem Jesus, nós não somos nada. Então, Cristo ressuscitado, vivo, presente no meio de nós, pela palavra, pela Eucaristia, nos dá este alimento, pela palavra, pela Eucaristia, e nos faz caminhar. E então nós somos o povo que caminha em direção à eternidade, em direção ao céu. E Jesus nos dá este mandato: ide. Então é missão. Todos nós somos chamados a viver esta missão de anunciar o reino, a chegada do próprio Cristo que vem ao nosso encontro. Eu, você, todos nós temos esta missão de sermos a voz do Cristo, para que outras pessoas, pelo nosso testemunho de vida, de fé, de justiça, de honestidade. Às vezes as pessoas dizem: fulano não tem fé em nada, mas é uma alma boa, caridosa. Claro, o Senhor age. Por mais que a alma não esteja capaz de conhecer ou reconhecê-lo. Mas claro, precisa ter o batismo, precisa ser verdadeiramente, tornar-se filho de Deus, nascer do alto. Então peçamos a Jesus, a cada dia a força do Espírito Santo, para que vivamos esta missão
como o povo da ressurreição, o povo que crê no Cristo ressuscitado, que dissipou a morte, que dissipou o pecado e nos deu uma vida nova. Sejamos capazes de viver esta experiência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.